Queridos, desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria que sinto de poder voltar a esta querida igreja para estarmos na presença de Deus, reunidos em torno do seu nome, para lhe celebrar o nosso culto esta noite. E quero dizer do privilégio que sinto de poder viver este momento tão feliz, tão aguardado, tão esperado da Igreja do Senhor Jesus em todo o estado, especialmente aqui na Igreja do Senhor Jesus em Caruaru, neste encontro de jovens e de adolescentes, em paralelo com um simpósio de doutrinas bíblicas. Eu me sinto muito feliz, honrado de poder estar esta noite convosco, de forma que quero agradecer a Deus, como também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honra da escala que nos faculta esta noite de estarmos aqui adorando a Deus com os irmãos e também nos incumbindo de transmitir a palavra de Deus. E quero falar da grata satisfação que sinto de poder rever o pastor Ailton Júnior, a sua família, e como também os demais obreiros da casa do Senhor e toda a igreja, matando assim um pouquinho a saudade do pastor Ailton Júnior e de sua família. Sempre que temos a oportunidade de vê-lo, é um momento feliz, porque ele sempre está a nos ensinar com este jeito tão peculiar que Deus lhe tem dado. E quero pedir a oração da igreja em meu favor, para que o Senhor nos ajude a transmitir a mensagem que Ele tem colocado no nosso coração. O pastor já perguntou quantos desejam ouvir a voz de Deus pela sua palavra, e quero dizer à igreja do Senhor que talvez esta noite você ouça, quem sabe não aquilo que você desejou ouvir ou pensou em ouvir, mas eu estou certo de que será aquilo que carecemos, porque o Senhor é quem conhece o coração da igreja. Você pode dizer amém? Nesta oportunidade estaremos comentando a primeira lição do manual do nosso simpósio de doutrinas bíblicas. E aos que têm o manual, por gentileza abram na página de número 9. O tema proposto é milagres, um propósito divino. Você pode repetir após mim, diga bem forte: milagres. Dá para ser mais forte, só ouvir o lado direito. Diga milagres, um propósito divino. Em suma, nós estaremos refletindo um pouco sobre o real propósito do milagre. E quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, aonde está o versículo-chave da nossa lição, Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 11. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim, no Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo de número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você pode repetir esse texto? Diga bem forte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Um pouco mais forte: e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Queridos, o Antigo Testamento registra a manifestação de milagres, um pouco mais de 60, operados pelos santos profetas do Senhor. Contudo, é no ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande profeta do Senhor, que temos uma dispensação de milagres, pois este tempo fora predito nas Escrituras. Os evangelhos, por sua vez, descrevem cerca de 35 milagres
operados por Jesus, e estes foram registrados para que creiamos e tenhamos a vida eterna. Mas o Senhor não operou apenas estes 35 milagres, mas outros, que João diz no evangelho que leva o seu nome, que se fossem registrados, nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então nós estamos diante de um tempo sem precedentes. Nós estamos diante do tempo de milagres, que se iniciou no ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ainda é real no caminhar da sua igreja aqui na terra. Nós, quando lemos os evangelhos, vemos que há uma seleção específica dos milagres, e esta seleção, além de trazer esperança para os nossos dias, fortalecem a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso, como também encerram lições preciosas para a nossa vida cristã. Nós entendemos que, apesar de vivermos num mundo que está sendo regido pelo ceticismo, fundamentado no materialismo e mergulhado no liberalismo, a igreja do Senhor Jesus vive sob as expectativas de milagres, pois a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você pode dar glória a Deus? Nós estamos reunidos nesta noite, nesta certeza de que é possível que saiamos hoje à noite ou durante os momentos desse encontro com o nosso milagre, porque os sinais seguirão aos que creem, e os sinais iniciados no ministério de Jesus Cristo continuam com a sua igreja aqui na terra. E eu quero lhe chamar a atenção agora, a você se dirigir a esta pessoa. Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga para ela bem forte: não se surpreenda. Diga melhor, diga mais forte: não se surpreenda se o seu milagre acontecer hoje. Estamos vivendo o tempo de milagres. Mas como podemos definir milagre? Alguém já disse, já ouvimos ser cantado aqui, que milagre não se explica. Mas, literalmente, como o termo milagre deriva da mesma raiz que o termo admirar, o que se encontra no centro da ideia de milagre é o sentido de surpresa, admiração, espanto. Pela palavra de Deus podemos concluir que milagre é um fato ou um acontecimento fora do comum, mediante a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo, suspendendo de forma temporária as leis naturais, visando por sua vez uma operação no campo sobrenatural. E esta ação sobrenatural em favor de um necessitado traduz a ação extraordinária do Deus encarnado, realizando no meio dos homens as maravilhas, os prodígios e os sinais. Na nossa lição, no primeiro ponto, nós podemos perceber, chamar a sua atenção outra vez para os sinais, porque de nosso Senhor Jesus Cristo foram chamados de sinais. Tanto o primeiro quanto estes, ele identifica, faz referência como sinais. E quando nós entendemos, percebemos isto na palavra de Deus, a pergunta mais lógica vem à nossa mente: por que o milagre de Jesus é identificado em alguns textos dos evangelhos como sinal? E eu aqui quero trazer a definição que Aurélio dá para esta palavra, para este termo. Aurélio diz que sinal é aquilo que serve de advertência ou possibilita conhecer
ou promover alguma coisa, ou prever alguma coisa. Ou seja, em outras palavras, o sinal é um tipo de linguagem que comunica uma mensagem. Você pode repetir esta expressão? Diga, o sinal, diga mais forte, o sinal é um tipo de linguagem que comunica uma mensagem. E um exemplo muito prático para que possamos facilitar esta compreensão a todos os irmãos são os sinais de trânsitos. Segundo o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, há 6 sinais de trânsitos: os sinais verticais, os sinais horizontais, os dispositivos de sinalização auxiliar, os sinais luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito. E acerca dos sinais luminosos, há 2 tipos deles: os semáforos de sinalização e os de advertência. E eu quero falar sobre os semáforos de advertência, que é possível vê-los com frequência nas estradas. A sua função é alertar os condutores sobre a existência de obstáculos ou situações perigosas que precisam de atenção redobrada. O semáforo de trânsito, que controla o fluxo dos veículos, ele é composto de 3 cores. Quais são essas cores? Diga comigo: vermelha, verde e amarela. A cor vermelha significa pode seguir adiante. É isso? Sim ou não? A cor vermelha significa o quê? Pare, parada obrigatória. A cor amarela indica atenção. O condutor, ele precisa diminuir a velocidade, salvo à noite, quando a mensagem de que aquele perímetro é de muita movimentação, e o condutor precisa passar com a atenção redobrada. E por fim, a luz verde, que indica que o condutor pode seguir, pode prosseguir o seu caminho. Eu quero que você perceba, através deste exemplo, que os sinais luminosos de advertência estão comunicando uma mensagem. Pare, tenha atenção e prossiga. O propósito divino no milagre, escute bem isto aqui, porque o tema da nossa lição é o propósito divino. Milagres, um propósito divino. E o propósito divino no milagre é comunicar o sinal, a mensagem que revela o plano de Deus, promovendo por sua vez a glorificação do seu nome. Se você abrir sua Bíblia e faça isto, por favor, no Evangelho de Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52, no milagre da multiplicação dos pães e peixes, o texto diz o que lemos: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O texto está dizendo que os discípulos não compreenderam o milagre dos pães. É claro que eles viram os pães sendo multiplicados. É claro que eles entenderam que a multidão fora saciada. Mas o que o texto de Marcos quer dizer quando diz que eles não haviam compreendido o milagre dos pães? Você vai entender quando você observa o relato de João no capítulo 6 e o versículo 26, quando Jesus faz a observação da motivação da busca dos seus discípulos pela sua presença. O texto diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Como é que eles comeram dos pães sem ter visto o sinal? O que Jesus está dizendo nestes dois textos, em outras palavras, Jesus estava dizendo que os seus discípulos buscavam a sua presença, não porque haviam compreendido o sinal, entendido a mensagem que Deus estava revelando naquele milagre, mas buscavam a sua presença pelo fato de terem tido suas necessidades supridas. E Jesus está nos revelando que o propósito do milagre não se encerra no suprimento da necessidade, mas na compreensão da mensagem que Deus está revelando através do sinal do milagre. Portanto, quando estamos diante de um milagre, a pergunta mais acertada que devemos fazer é a seguinte: qual é a finalidade deste milagre? O que Deus está querendo me dizer através deste milagre? A motivação que deve nos mover, a motivação que deve dirigir alguém que recebeu ou testemunhou um milagre, de ir ou de tornar a presença de Jesus, não é o fato da sua necessidade continuar sendo suprida, mas por ter sido impactado pela mensagem que alcançou no sinal do milagre. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, João capítulo 3, nós percebemos nas suas palavras este entendimento, pois a motivação da sua busca não se embasou no suprimento de uma necessidade efêmera, mas no entendimento de quem Jesus era. Por isso ele o buscou. Nicodemos disse no capítulo 3, versículo 3 de João: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Perceba a profundidade da continuação da revelação que foi comunicada a Nicodemos, pelo fato da sua motivação em buscar a Jesus está alinhada ao verdadeiro propósito dos milagres que ele viu ou ouviu. Jesus disse para Nicodemos acerca do maior de todos os milagres, o novo nascimento, pois o Senhor disse no versículo 3: na verdade te digo, versículo de número 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi a Nicodemos que Deus revelou o plano do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, não apenas para com os judeus, mas para com todo o mundo. E isso só foi possível por causa da compreensão que ele teve do verdadeiro propósito que está no milagre. Eu quero dizer esta noite que o milagre não visa apenas tocar uma necessidade momentânea. Escute bem. O milagre não visa tocar apenas uma necessidade momentânea. A cura do seu corpo, a cura da sua alma, a intervenção de Deus na sua vida financeira, a intervenção de Deus na restauração da sua família é apenas o caminho pelo qual Deus te convida a despertar a fé nele, a fim de te levar a um caminho onde a sua glória se manifestará por meio da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, e assim te envolver com o maior dos milagres, o novo nascimento, a reconciliação com Deus, uma vida de comunhão plena com a presença de Deus. O milagre não visa comunicar uma experiência efêmera, mas comunicar o sobrenatural de Deus, trazendo impactos para a tua eternidade, de forma que quem busca a Deus
só pelo que Ele pode fazer aqui. A Bíblia diz que, além de ser os mais miseráveis dos homens, está perdendo a oportunidade de desfrutar, de se deleitar em quem Ele é. Por isso que o Senhor nos reúne esta noite aqui, neste primeiro momento, para nos fazer entender a sua palavra, que Deus está nos comunicando algo através do milagre. E a motivação que nos traz aqui esta noite não é apenas o resultado, mas quem Ele é. O que te trouxe aqui esta noite? Qual foi a motivação da sua saída de casa para chegar aqui esta noite? Se foi por causa dele, te prepara, porque daqui para o final deste encontro, o Senhor vai surpreender a tua vida, o Senhor vai surpreender a tua casa, o Senhor vai surpreender a tua família, porque nós veremos no decorrer dos estudos que muitas pessoas alcançaram o seu milagre sem sequer ter pedido a Jesus. Jesus chega no tanque de Betesda a um homem e diz: você quer ser curado? Ele não pediu, ele não orou, ele não clamou. Mas os milagres da compaixão revelam que, se a nossa motivação pela busca da sua presença estiver correta, Ele pode chegar aqui esta noite, Ele pode chegar agora, aonde você está sentado, Ele pode chegar aqui, aonde eu estou pregando, e no teu e no meu ouvido Ele sussurrar: você quer ser curado? Você quer ser são? Você quer o seu milagre? Mas eu não pedi, mas é a minha compaixão que faz te dar o milagre que você precisa. Quando entendemos o real propósito do milagre, nós descobrimos uma verdade, uma outra verdade, e esta me causa temor. O milagre que Deus comunica ao homem exige uma correspondência dele, do homem. Receber um milagre não é só um privilégio, mas é uma responsabilidade. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga para ele: receber o milagre não é só privilégio, é responsabilidade. A Bíblia diz que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Há uma responsabilidade em corresponder a algo que foi iniciado pelo milagre. Quantos de nós conhecemos pessoas que no decorrer de suas vidas vieram à igreja pedir oração para que Deus operasse o milagre, e ao receber o milagre nós procuramos elas e elas já não estão entre nós? Você conhece alguém assim? Eu tenho um exemplo de dentro de casa. Um dos membros da família da minha esposa, nos anos anteriores, descobriu que estava com câncer na língua, por ter vivido a sua vida, por ter passado a sua vida fumando, desenvolveu câncer de língua. E no auge do diagnóstico, ele começou a procurar todos os familiares crentes em Jesus e pedir oração. E ele dizia: se Deus me der vida, se eu não morrer deste câncer, eu vou ser crente em Jesus. E a igreja orou, e os dias se passaram, e Deus tem dado ciência aos homens, e fez o tratamento. Não retirou toda a língua, apenas uma parte. Ele fez fisioterapia, passou todo o processo que tinha que passar. E sabe o que foi que ele fez? Ele voltou a fumar, voltou a beber. Fumar não sei, não tenho certeza. Cadê minha esposa? Fumar, filha? Não, só beber. Voltou a beber, não quer saber de Jesus. São pessoas que não correspondem ao milagre, e Deus não vai deixar de fazer, por causa da compaixão. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, se você puder acompanhar a narrativa,
Você vai pensar, mas a narrativa diz que apenas um deles, quando viu que estava curado, diga comigo, voltou. Ou seja, ele correspondeu ao que Jesus Cristo iniciou em sua vida, através do milagre. Entendemos que o motivo da sua volta não era uma continuação de ter suas necessidades supridas, não, ele entendeu o sinal, ele entendeu a mensagem que Cristo compartilhou no milagre, o plano de Deus para a sua vida, o amor, a misericórdia, o perdão dos pecados. E quando este homem volta, o texto diz que Jesus fez a seguinte observação: onde estão os 9? Por que foi que Jesus fez esta observação? Porque o milagre traz intrinsecamente a responsabilidade de correspondência do homem para com Deus. No versículo 19, nós entendemos que o propósito desse milagre transcendia a cura da lepra. O sinal comunicava a mensagem do amor de Deus, da misericórdia, do perdão dos pecados, ou seja, da obra que Cristo havia iniciado através do milagre, mas que só podia ser concluída se houvesse correspondência. Ao que voltou, ao que correspondeu, Jesus concluiu o que começou. Ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu quero abrir um parêntese nesta hora para dizer aos adolescentes e jovens: você que é um milagre, não é que tem, você é um milagre de Deus. Deus está te trazendo esta mensagem logo no início do encontro, para que você possa despertar para esta correspondência. Se você voltar para Deus com a motivação correta, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, você ouvirá da boca dele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aquilo que Ele disse que iria fazer, Ele vai concretizar, porque Ele não apenas tem o poder para fazer a promessa, mas tem o poder para executar o plano e o propósito que Ele tem estabelecido na sua vida. Não se canse, eu preciso da interação de vocês. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga para ela: quando receber o milagre, não se esqueça, lembre-se, você precisa voltar. E diga para ele, quando você voltar, se prepare para algo novo. Ainda sobre essa correspondência, quando Jesus operou o milagre na vida do paralítico que estava no tanque de Betesda, ao encontrá-lo no templo, Jesus disse em João 5:14: eis que já estás são, não peques mais, para que não te sucedas alguma coisa pior. Se a palavra de Deus revela que o milagre exige uma correspondência de quem o recebe, nesta declaração de Jesus nós entendemos que há uma advertência quando não há correspondência. Diga após mim: haverá advertência se eu não corresponder ao milagre. Por quê? Porque Deus deseja continuar a obra que Ele começou através do milagre. E quando não há correspondência, nós não estamos dando permissão para que Deus continue, para que Deus conclua aquilo que Ele começou. E o desejo de Deus não é só começar. A palavra de Deus diz que Deus quer aquele que começou a boa obra, de concluir. É o desejo de Deus. Mas Deus não fere o princípio do nosso livre-arbítrio. Nós temos que voltar com a motivação correta, para que Ele possa concluir aquilo que Ele começou.
Quando nós entendemos a seriedade disto, se você abrir sua Bíblia em Números 14, versículos de 11 e 12, o relato dos espias que vieram da terra prometida, a Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias retornaram e infamaram a terra, desanimando o coração do povo de Deus. E nos versículos 11 e 12 nós lemos o que está escrito: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. A palavra de Deus está nos dizendo que haverá juízo à não correspondência do milagre. Este assunto é tão sério que quando eu estava meditando, eu louvei a Deus, porque Deus guiou o comentarista da lição para que nós não introduzíssemos aos milagres sem antes alinhar, corrigir, aprender o verdadeiro propósito do milagre, o que está de fato incutido no milagre, a mensagem que Deus quer comunicar. Não apenas a satisfação da necessidade, mas trazer um impacto que vai perdurar para a vida eterna, para a nossa vida espiritual. Se você abrir ainda sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, e os versículos 24 e 25, a palavra de Deus descreve que o rei Ezequias adoeceu. Diga comigo, Ezequias, diga mais forte, é a galeria, Ezequias adoeceu, mas o texto diz que Deus interviu, que Ezequias foi curado. Só que quando lemos o texto sagrado, veja aí, segundo os Crônicas 32, 24, o texto diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então, o que foi que ele fez? Orou ao Senhor, ou seja, ele foi em busca do milagre, que lhe falou e lhe deu um sinal, ou seja, Deus interviu de forma sobrenatural. Deus lhe deu o milagre que comunicava uma mensagem que visava uma correspondência ao que Deus iniciou. Mas o versículo diz o seguinte: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que, diga comigo, houve ira. Tenha medo de dizer não, diga, houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Toda vez que não houver correspondência aos benefícios que Deus fez, ao milagre que Deus comunicou, ao sinal que Deus está revelando, a expressão da misericórdia de Deus, esse posicionamento será julgado por Deus. Em Mateus capítulo 11, não se canse de abrir a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24, Jesus fez advertência às cidades da Galileia, cidades que foram encharcadas pelos seus milagres, cidades que foram impactadas pelo ministério de Cristo, mas que não corresponderam ao milagre. Então Jesus começou a repreender, diz o texto, as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Perceba, o arrependimento seria a correspondência esperada por Deus para ele continuar o processo diante do milagre que ele havia operado. O interesse de Deus em comunicar um milagre não é apenas tocar o efeito colateral, mas a causa, a raiz do problema, que naquele contexto era o pecado. Aí o Senhor disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, Jesus aqui menciona duas cidades que eram conhecidas por não temerem a Deus e pelas práticas de seus pecados. E Jesus está dizendo que se nestas cidades, Tiro e Sidom,
Se tivessem operado os milagres que foram feitos em Corazim e em Betsaida, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Jesus está dizendo àquelas cidades, a Corazim e Betsaida, que se eles tivessem recebido os milagres que eles receberam, há muito que eles teriam correspondido com a maior expressão de arrependimento e luto, o de se vestir de pano de saco e cinza. E Jesus continua: e você, Cafarnaum? Cafarnaum foi a cidade onde Jesus morou. Cafarnaum foi aonde ele realizou muito de seus milagres. E ele diz assim: você pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Você se lembra quem era Sodoma? Sodoma é o lugar onde Deus manifestou a sua intolerância. A Bíblia diz que Deus é longânimo, sim ou não? Sim ou não? Mas Sodoma esgotou a paciência de Deus. E Deus mandou fogo para destruir a cidade. Só que Jesus está dizendo: se em Sodoma fossem operados os milagres que foram aqui em Cafarnaum, Sodoma estava de pé até hoje. Então, para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus disse: no juízo, Tiro, Sidom e Sodoma terão menos rigor do que vocês. Nós precisamos entender que a mensagem é séria. Nós precisamos entender e ser sensível à voz do Espírito Santo que fala à sua igreja esta noite. Não adianta você buscar receber o milagre se você não souber correspondê-lo. O que o Senhor está nos dizendo esta noite, pela sua palavra, é que o propósito não visa resolver simplesmente um problema temporário. Torno a dizer, comunicar a mensagem do amor de Deus, chamar o homem ao arrependimento, trazer o homem a uma resposta, para que ele possa ser impactado com a sua glória, para que a sua fé em Deus possa ser exercitada. Com esta consciência, nós estamos prontos para receber o nosso milagre. E eu quero encorajar você a crer que o mesmo Jesus está aqui. Eu quero lhe encorajar a crer que você pode sair esta noite com o seu milagre. Eu quero lhe encorajar a crer que durante esses dias a sua família pode viver o tempo de milagres. Sabe por quê? Porque este que vos fala esta noite é resultado de um milagre de Deus. No ano de 2016, no mês de outubro, o nosso jornal, o jornal da nossa igreja, o Ad News, pediu para que resumisse o meu testemunho de vida. E lá na página 16, eu comecei a testificar do milagre que Deus comunicou a mim quando ainda estava no ventre da minha mãe. Minha mãe, ela teve câncer no colo do útero e na prevenção o médico diagnosticou e disse que ela teria que fazer cirurgia, a retirada do colo, seguir o tratamento e posteriormente retirar os demais órgãos. Só que no círculo de oração, papai recebeu uma promessa. E a promessa que papai recebeu foi que na velhice ele daria um fruto. E o médico disse à mamãe: olhe, durante o tempo do tratamento, não caia no risco de engravidar. Porque se a senhora engravidar, a senhora pode colocar a sua vida em risco. Primeiro, o bebê não nasce, a senhora vai abortar, e o processo do aborto pode ser complicado para a senhora. Só que por causa da promessa, mamãe e papai namoraram. E nesse namoro, eu fui gerado.
Com 3 meses de revisão, quando ela vai para o médico e o médico faz a bateria de exame, no exame de sangue, acusou que mamãe estava grávida. E quando o médico viu o exame, chamou ela e disse assim: a senhora é louca? Eu não disse à senhora que não engravidasse. A senhora quer morrer? Porque a criança não tem como sobreviver. Como é que uma criança vai ser gerada num útero sem colo? Como é que ela vai segurar? Aí a minha mãe, motivada pela palavra do círculo de oração, disse assim: olha, doutor, eu sirvo a um Deus, Ele é todo poderoso, não vai morrer nem a criança nem eu. Aí o médico disse: tudo bem, eu vou respeitar a sua fé, eu estou falando à luz da ciência. Gravidez nas trompas é muito perigosa, é muito delicada, é ectópica, mas tudo bem, vamos ver no que vai dar. Daqui a 3 meses, aliás, isso foi no início, né? Aí daqui a 3 meses de gestação a senhora volta aqui. Naquela época o pré-natal era custoso, não tinha as facilidades que temos hoje. Quando mamãe volta com 3 meses, ela volta com a barriguinha e ele vai fazer os testes na esperança de que eu estava morto. E quando ele faz os primeiros testes, meu coração estava... Aí o médico olhou para ela, e isto é ela me contando, desde tenra idade. E sempre, meu pai, se estivesse aqui, ele confirmava. Sempre eu dizia: mamãe, me conta de novo como foi que Deus fez o meu milagre. Sempre perguntava. E ela disse que o médico disse assim: olha, Iracema, eu não sei o que está acontecendo, porque a criancinha ainda, o bebê ainda está vivo, mas faça o seguinte, fique atenta, porque até o 6º mês é provável que a senhora aborte. E quanto mais tempo se passar, mais complicado fica. Como a senhora crer neste Deus, vá se apegando com ele para não ter nada com a senhora, porque o bebê, eu queria conhecer esse médico logo cedo, irmão, porque ele queria me matar de todo jeito, porque o bebê não vai viver. Aí mamãe volta com 6 meses, eu tenho essa foto em casa, na festa do conjunto, lá na congregação do Cajá em Vitória, ela com vestido de cetim, imagina a cena. Naquela época era coisa chique. E um barrigão de 6 meses assim. Ela só tirou a foto da barriga, até hoje eu não entendo. Só saiu a barriga. Quando ela volta para o médico com 6 meses, o médico disse: vamos fazer os testes. Quando for fazer, eu estava com o coração... Ele disse para ela: olha, Iracema, eu não sei o que é que está acontecendo, mas até os 9 meses eu acho que esse menino não consegue segurar, porque ele está ganhando peso. Eu não sei como é que ele está ganhando peso, aonde, como é que ele está crescendo, onde é que ele está. Na época as condições de ultrassonografia eram mais difíceis para se pagar, para se fazer, era apenas a análise clínica. Eu não sei, mas vamos fazer o seguinte: fique atenta, a qualquer momento a senhora pode ter um parto prematuro, essa criança pode nascer sem vida, vir ao mundo sem vida. Só que mamãe só veio sentir algum incômodo com 9 meses. Aí eu perguntei a ela: mas o que é que a senhora sentia? Ela me dizia, porque ela está na eternidade, ela me dizia assim: eu te sentia nas partes mais baixas do meu ventre. Aí eu me lembrei do salmista, que ele disse: eu te louvarei, Senhor, porque de uma forma assombrosa eu fui formado. Naquela época as condições não eram tão favoráveis. A cirurgia, o parto de mamãe não podia ser normal, tinha que ser cesáreo. E a cirurgia era cara, mas Deus mandou até o dinheiro. E quando o médico abriu o seu ventre, que me tirou palavras da minha mãezinha, ela disse assim: olha, Salatiel, não precisou nem ele bater no teu bumbum, porque tu já saísse gritando, já saísse berrando, já saísse chorando. Aleluia. Essa é a versão da minha mãe. Um dia o nosso pastor, ainda em Vitória, solteiro, 20 quilos a menos, imagina a cena, me escalou para uma festividade em Catimbau,
um distrito, um sítio de Saloá. Ali eu ouvi a voz de Deus. Desde que minha mãe começou a inculcar o sinal, o milagre que Deus fez na minha vida, com 10 anos de idade, eu senti a necessidade de corresponder. Eu entendi, não foi o milagre pelo milagre, o milagre da vida só para viver. Tem alguma coisa. Com 10 anos de idade, eu me entreguei a Jesus. A gente sabe que quem nasce no lar cristão, ele não precisa levantar a mão, vir para a igreja, aceitar Jesus. Mas há um momento que é divisor de águas. E com 10 anos, naquela vigília de ano novo, eu disse para Deus: Deus, tu que fizeste o milagre, que me deste vida para alguma finalidade, eu quero te corresponder da seguinte forma: se tu quiseres a minha vida para o teu reino, toma ela. Com 11 anos de idade, eu vinha de uma mercearia com minha mãe, com 2 sacolas, poucas compras. A situação não era favorável. E depois a irmã nos disse como foi que aconteceu. Ela estava em casa fazendo o almoço. O Espírito Santo disse para ela: desliga o feijão, vá para a rua, atravessa Pedro Beltrão, lá vai passar Sema e Salatiel. Quando você chegar lá, eu lhe direi o que você vai fazer. Quando ela, esperando a gente na esquina que a gente se encontra, ela era conhecida do conjunto musical que minha mãe participava. Aí manhinha viu ela, disse: Marta, tudo para o Senhor, amém, Sema. Olha, o semblante dela era outro. Deus me manda te dizer: cuida da criança, porque ela entregou a vida dela para mim, e eu tenho um propósito. Chamei ela dentre seus irmãos. Lá em Catimbau, eu ouvi a versão de Deus do meu milagre. Deus me dizia: tem um plano, tem uma chamada. Eu era só auxiliar. Deus falou do diaconato, do presbitério, do ministério de evangelista. E Deus diz assim: se lembra quando tua mãe te dizia? Só eu sabia disso naquele lugar, irmãos. Tu se lembra quando tua mãe te dizia que te sentia nas partes mais baixas? Era a minha mão te sustentando. Você pode ficar de pé, por favor? Você pode ficar de pé, por favor? Você pode ficar de pé adorando a este Deus que faz milagres, a este Jesus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu quero dizer a você, jovem, adolescente, irmão e irmã, que assim como eu é resultado de um milagre de Deus. Deus está te dizendo: eu só estou aguardando uma correspondência sua. Eu só estou esperando você me dar um sinal. Eu só estou esperando você me dar a permissão. E se você me dá aí agora, eu estou indo ao teu encontro. Aí abre a tua boca. E se tu és batizado com o Espírito Santo, começa a orar nas línguas que o Espírito Santo te dá, e te preparas para um tempo novo de Deus.